Enfim, pessoal, então a gente falou sobre fuzzers black box, fuzzers white box, e por fim, e é o que está mais na moda, tá certo? Eu deixei para falar no final, né? São os fuzzers, são chamados de gray box, certo? A AFL e o libfuzzer, tá certo? São os fuzzers, são os representantes dentro dessa categoria de fuzzer. Como é que funciona isso? Esses fuzzers de gray box, eles usam informação mínima do executável, mas eles usam, eles não são ignorantes em relação ao executável. Então, pensa naquele exemplo que eu dei para vocês do Acrobat Reader. Você tem um PDF que você dá na entrada. Se fosse o Radamsa não ia olhar nada que acontece durante a execução daquele PDF no Reader, certo? Ia ignorar tudo. Se fosse o White Box, ele ia capturar todo tipo de informação, né? Bastante informação, né? Informação suficiente para que ele conseguisse usar um constraint solver para descobrir como modificar a entrada para ir para um outro caminho. Então seria o extremo da inteligência. Só que é muito caro e às vezes é inviável você fazer esse tipo de coisa. É muito caro mesmo, entendeu? Então o que o Gray Box faz nada mais é do que capturar a informação de cobertura, né? O que é que ele faz? Ele pega a entrada e fica gerando entradas malucas, tá certo? De repente ele percebe, olha, tem um ramo, tem um branch na execução, que essa entrada maluca que eu gerei aqui, ele conseguiu cobrir. Antes eu não cobria isso. Então quando eu peguei aquele PDF e gerei, ele cobriu uma série de branches da execução. Tá certo? O branch, lembrando, branch é aquele, tem um if, tem um branch true e o branch false. Tem um while, tem um branch true e o branch false. Então isso aí é o conjunto de branches do teu programa. Tá certo? Você imagina o conjunto de branches do teu programa, você gera, tem um PDF original, cobre um conjunto de branches. Vários branches não foram cobertos, certo? Né? Então, o que o Greybox faz é gerar como Radamsa, aleatoriamente e executando, né? Até um ponto que ele descobre um branch novo que é executado. Quando ele descobre aquele novo branch que é executado, ele, descobriu uma entrada agora interessante. Ele pega aquela entrada e separa. E continua fazendo aquilo ali durante uma geração, né? Quando tem coisa que ele descobre um branch novo, uma entrada que ele toca em um branch novo, ele separa, tá certo? Faz isso aí em uma geração. No final dessa geração, ele tem novas entradas que descobriram branches novos. Se ele executar a entrada executar novamente aquele programa com aquela entrada, ele vai tocar naquela entrada, tá certo? Então, ele continua agora fazendo a mesma coisa com aquelas novas entradas e descobrindo, né, caminhos mais profundos que foram descobertos a partir daquela nova entrada, tá certo? A partir daquela entrada que descobriu aquele novo branch, certo? Então é assim que funciona o Gray Box. Então ele captura pouquíssima informação, em particular apenas informação de cobertura no programa que é executado, tá certo? E são esses fuzzers que estão fazendo maior sucesso hoje, tá certo? Então, o AFL, por exemplo, se você entrar na página do AFL, o AFL, né, até está entrando em desuso, tá certo? Eu vou fazer uma apresentação no AFL, ainda é bastante usado, né, porque ele descobriu muitos problemas de segurança, muitos erros, tá certo? Só que já tem uma coisa melhor que ele, que é o libfuzzer, que é um fuzzer que está vinculado ao LLVM, tá certo? Então, já é uma evolução do AFL, tá certo? A grande vantagem do libfuzzer é que ele executa o programa executável, no mesmo processo que ele executa o fuzzer, né? Ele cria uma coisa única, né, que tem o fuzzer e o executável. E com isso ele consegue acelerar muito a construção das entradas. O AFL, por exemplo, é um programa independente, é o AFL aqui independente do programa executável que está sendo fusado. Né?
Então, é bem mais lento, porque ele não faz o que ele chama de in-process communication, né? Ele precisa enviar arquivos para o executável e ver a sair. Então, é muito mais lento, tá? Mas ainda assim, é bastante rápido, tá certo, pessoal? Né? Por fim, pessoal, vocês poderiam estar perguntando, mas professor, Marcelo, qual o tipo de erro que consegue se descobrir com isso aí? Eu vou falar para vocês, depende, pessoal. Olha só, os executáveis, normalmente, se você não preparar nada para o executável, no executável, compilar o executável que você está querendo testar da maneira tradicional, a única coisa que você vai descobrir são crashes, né? São crashes. O programa está acessando, tem algum erro de memória, né? O programa realmente tem um bug e ele acessa alguma memória indevida para alguma determinada entrada e o programa dá um crash, entendeu? Então, se o programa não foi preparado, você pegar um programa arbitrário, a única coisa que você vai encontrar é isso, certo? Só que você, como o desenvolvedor, você pode querer que seu executável seja testado com esses fuzzers. Aí o que é que você faz? Né? Os compiladores, né? Ele introduz no código checagens, tá certo? Para apontar se existe erro naquele executável. Então, isso é chamado de sanitizador. Então, se você colocar no LLVM, por exemplo, que é o compilador para C, C++, tá certo? Tem outros, suporte de outras linguagens também. Né? Mais popular hoje em dia, eu diria que mais popular que o GCC, tá? Né? Você vai ver que existem vários sanitizadores possíveis. Então, você pode encontrar, por exemplo, memory leaks, buffer overflow. Se você introduzir no teu código esses sanitizadores, em outras palavras, você compila com opções de sanitização. Quando você faz isso, simplesmente compilar, colocar na instrução de compilação do teu build lá, teu makefile, certo? Ele vai adicionar no teu executável esses sanitizadores. De maneira que, se durante a execução algo estranho acontecer, tá certo? Vai levantar uma bomba, entendeu? O programa vai parar, né, com uma mensagem dizendo, olha, tu tem um buffer overflow, vai corrigir. Tá aqui um exemplo, uma evidência de que você tem um buffer overflow. E aponta a linha do código e tudo mais. Tá claro aqui, pessoal, como é que funciona isso aí? Alô, alô? Tá sim, professor. Tá sim, professor. Beleza, pessoal. Então eu espero que vocês estejam acompanhando, tá certo? Tem várias nuances aqui. Eu posso falar bastante aqui de fuzzing, mais do que isso, tá certo? Mas eu vou deixar ainda na superfície, tá certo? Para vocês. Então, caso vocês tenham interesse, a gente pode se aprofundar nisso aí, né? Em particular, para a gente tentar, né, construir fuzzers e talvez até tentar colocar no cluster fuzz, quem sabe, caso vocês tenham interesse, né? Se vocês tiverem interesse, no final da aula de hoje, vocês me digam, tá certo? Que a gente pode transformar isso em uma dessas mini atividades, tá joia?